O fim do amadorismo para os gestores de tráfego. Fala pessoal, esse é o bloco Falhas de Gestores de Tráfego. Meu nome é Wallace Martins e eu te ensino como faturar R$10.000 todos os meses como gestor de tráfego e abrir na sua urgência. Gente, antes de nós começarmos a aula, eu quero orar bem rapidinho. Deus, obrigado por quem está assistindo essa aula, obrigado por quem está escutando, obrigado Deus por me dar a oportunidade de espalhar o conhecimento. Pai, em nome de Jesus, que eles venham aprender muito sobre essa aula e que principalmente eles venham colocar em prática e colher frutos. Aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, colhe muito. E em nome de Jesus eu declaro que eles são grandes semeadores, Pai, do conhecimento, da sua palavra. Em nome de Jesus, eles são grandes semeadores do conhecimento. E eles vão colher muitos, mas muitos frutos. Nesse episódio, eu vou falar sobre o fim do amadorismo de uma vez por todas para os gestores de tráfego. Então, se você acha que você não é amador, é bom que você fique até o final desse vídeo para você ter certeza disso. Até porque o mercado ele não dá brecha nenhuma e ele nos engole. E para o mercado de gestão de tráfego, o amadorismo não tem vez. Acho que a primeira pergunta é o que é e como eu sei que eu sou um amador ou não. Eu conheço muitos gestores de tráfego e quando eu converso com eles, eu começo a ver quanto amadorismo eles têm para tratar outros clientes, conversar com outros clientes. Como é amador a tratativa, muitos deles não têm contrato, muitos deles... Eu já fui muito amador, gente. Também eu tenho que aceitar isso. Eu entendi de uma vez por todas que cada vez mais que o mercado do marketing digital está crescendo, principalmente em negócios locais, não está tendo espaço mais para os amadores. Isso não acontece somente para gestores de tráfego, mas isso acontece também para social media, copywriter, isso acontece em todos os segmentos. Times de futebol amadores, eles sempre disputam a classe D de algum campeonato. Porque não existe espaço em um mercado tão disputado, não existe espaço onde envolve muito dinheiro. Basicamente não é que não existe espaço para gestores de tráfego, mas não existe espaço para amadores gestores de tráfego. E ser um amador como gestor de tráfego não é ser um novo gestor de tráfego. Ser amador como gestor de tráfego é você ter a mente bem pequenininha, como já dizia minha noiva, e você não expandir, você não buscar a crescer e evoluir. Então talvez você ache que ser amador é porque você começou agora, e eu quero deixar de uma vez por todas, até o final desse vídeo, eu vou mostrar para você que não é. Ser amador como gestor de tráfego vai muito, mas muito além disso. Ser amador como gestor de tráfego é você não saber fazer uma venda, é você não saber prender o seu cliente ou entender as necessidades do seu cliente. Qual é a diferença de um gestor de tráfego amador e um gestor de tráfego pro? São várias diferenças. Mas a primeira grande diferença de um gestor de tráfego amador para um gestor de tráfego pro é que o gestor de tráfego amador, ele atira para qualquer lado. Já dizia a minha mãe que quando você atira para qualquer lado, tem grande chance de você acertar alguém e você não vai sair chupando o dedo da balada ou de algum rolê. Só que talvez essa menina que você acerte, ela não tenha um dente ou ela não seja tão atraente no seu ponto de vista. E basicamente é isso que muitos gestores de tráfego estão fazendo. Eles estão atirando para todos os lados e cobrando uma mixaria. Isso tem prejudicado até mesmo o mercado. Só que se você hoje assistir essa aula, você sabe como vencer desses gestores de tráfego amadores que cobram 200, 500 reais, 600 reais. Você vai aprender que vencer esses caras é a coisa mais fácil em um processo de negociação. E você não precisa abaixar o seu preço, você não precisa barganhar o seu preço, mas você precisa simplesmente agregar o seu valor. E Wallace, como que eu identifico se eu sou o gestor de tráfego amador ou se eu sou o gestor de tráfego pro? É simples. Os gestores de tráfego pro, a forma deles comunicar, a forma deles apresentar, a forma deles entender a necessidade do cliente é totalmente diferente. Gestores de tráfego amadores, eles olham sempre para o preço, eles olham sempre para o medíocre. Mas gestores de tráfego pro, eles conseguem achar a verdadeira raiz dos problemas. É basicamente você levar o seu carro em uma oficina, e nessa oficina você chega e várias pessoas estão sem camisa, falando palavrão, existem algumas revistas pornográficas, e eu, como sou cristão, talvez não me sentiria muito bem. E aí quando você chega, o cara começa a falar várias gírias e etc. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a confiança que você vai ter com essa oficina? Eu acredito que a confiança vai ser bem, mas bem baixa. Mas agora imagina só você entrando em uma oficina. E essa oficina é maravilhosa, linda, impecável, cheirosa, não existe óleo no chão.
E aí você deixou o seu carro lá, o cara chegou, ele atendeu você como um padrão. Então ele perguntou o seu nome, ele apresentou a empresa dele, ele apresentou quanto tempo de mercado. Ele fez algumas perguntas para entender qual que é o problema do carro, quanto tempo o carro já está apresentando esse problema. E eu tenho certeza que você vai sair daquela conversa e você vai deixar o seu carro muito feliz e muito seguro. E o que acontece com os gestores de tráfego, os amadores, é que eles chegam, eles vomitam, eles dão um mês grátis. E eu acho que dar um mês grátis talvez é um dos maiores tiros no pé que esses gestores de tráfego estão fazendo. Porque na cabeça desse gestor de tráfego é que ele está usando o dinheiro do cliente para aprender como anuncia. Mas na cabeça do cliente, o cliente está falando, cara, se ele está vendendo um mês dele grátis é porque ele não é bom. E eu não vou ficar dando dinheiro de graça para ele. Ou algumas vezes o cliente até aceita. Mas no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, o cliente ele quer romper o contrato. Gestores de tráfego amadores, eles cobram super, mas super baixo. E uma das desculpas é que isso é fácil e etc. Eu trabalho no nicho automotivo e eu quero contar uma história com um gestor de tráfego amador que começou recentemente. Eu espero que ele veja esse vídeo e que ele busque ser um gestor de tráfego pro. Eu atuo no ramo automotivo. Essa é uma das nossas especialidades da NewClick. Um dia eu recebo uma mensagem de um cliente que já tinha feito o serviço com a gente. E ele falou assim, Wallace, tem um cara que está fazendo o mesmo serviço que você cobrando R$500. Eu falei, sério? Ele, sério? E aí ele vem, ele faz até melhor. Ele grava um vídeo, ele coloca a legenda. Ele faz uma movimentação que tem como até você postar no Instagram e no Facebook. Ele não faz somente os anúncios e alguns criativos. Mas está gerando resultado? Ah, então, Wallace, eu não sei, mas não sei porquê, mas não está gerando tanto resultado como você gerava. E por isso que eu estou mandando essa mensagem. Porque eu não sei se está valendo a pena investir ou não. Eu quero que vocês prestem atenção que a conversa com um cliente que eu já tinha atendido e que ele já tinha contratado o serviço desse cara, porque esse cliente não era mais meu cliente, mas já tinha sido. É que ele estava em dúvida porque era muito barato o serviço dele. E por ser muito barato, ele contratou, só que ele não estava tendo o resultado que ele esperava. Ou um resultado parecido que eu gerava. E um dos motivos que isso aconteceu é que quando ele foi precificar, ele precificou errado. Gestores de tráfego, os amadores, eles precificam muito errado. E precificar errado, gente, não é simplesmente você perder dinheiro, mas é você tirar toda a credibilidade e confiança da sua empresa. Imagina você comprar um iPhone 13. iPhone 13, vamos supor que ele está numa faixa de 5 a 6 mil reais. Só que você vê um anúncio no LX e esse iPhone 13, igualzinho, ele está por 2 mil reais. Você vai se sentir seguro em comprar esse iPhone? É a mesma forma quando você barganha muito o seu preço, quando você coloca o seu preço lá embaixo como gestor de tráfego. O mercado todo está cobrando 2 mil reais, 1.500 reais, você vai lá e cobra 300 reais, 400 reais. E a primeira dificuldade, como teve com esse cliente, a primeira dificuldade que ele teve com o cara, nem foi uma grande dificuldade, que não estava gerando a quantidade de lead que eu já gerava, ele só foi querer entender o porquê, ele já ficou com o pé atrás, ele já quis cancelar e etc. E esse mesmo cara que é da minha cidade, ele começou a fazer isso em algumas lojas de carro. E aí um outro cara que eu não conhecia, que não era meu cliente, que ele atendia, me ligou e falou assim, cara, me indicaram, sua empresa, queria conversar com vocês. E aí gerava muito lead. Só que gerava lead do Nordeste, do Ceará. E esse gestor de tráfego, ele nem segmentou, ele nem fez o básico. Ele nem segmentou para onde que o cliente conseguia fazer as entregas. E automaticamente gerava o CPL muito baixo. E o que eu aprendi com isso? Que quando nós abaixamos muito o nosso valor comparado a uma média de mercado, nós desvalorizamos, nós perdemos muita credibilidade com o cliente. Eu era vendedor de carro, teve um carro que se chama Xara Picasso. Pessoas já vão falar, cara, esse carro é bomba, no comentário. E essa Xara Picasso estava 15 mil abaixo da tabela. E nós não conseguíamos vender. Então aceitava financiamento, era uma facilidade bem grande, mas a gente não conseguia vender. E aí um dia, nós pensando, né, como estrategista, tal, do grego estratégia, a gente pensando, a gente falou, cara, eu acho que está muito barato e o pessoal tá meio desconfiado desse carro aqui. Por mais que a gente fale que não é leilão, que não é sinistro, não é batido, eu acho que esses caras estão desconfiando. E a gente abaixou ali a tabela desse carro para 7 mil reais. E em menos de 3 dias esse carro foi vendido. E basicamente o que aconteceu nessa situação da venda do Xara Picasso? Nós entendemos que quando o preço ele é muito abaixo da média do mercado, as pessoas ficam com o pé atrás, com aquela pulga atrás da orelha.
E os gestores de tráfego, eles têm isso por natureza. Eles barganham muito o preço e fazem, desmerecem muito o serviço dele. Não entende o potencial que é fazer uma gestão de tráfego e triplicar, aumentar mais de 10 vezes as vendas. E existem alguns tipos de amadorismo na gestão de tráfego. O primeiro tipo é o que a gente conversou bastante, é cobrar muito barato. O segundo tipo é não fazer contrato. O terceiro é não alinhar a expectativa. Eu posso ficar aqui até escurecer. Já está quase escurecendo. Estou gravando esse vídeo para você, já está quase escurecendo. Ainda eu vou falar de vários tipos de amadorismo. Gestores de tráfego amadores que eu conheci no mercado, que até tentou ser meu concorrente. E no método de urgência 10K, a gente fala como não ser um gestor amador. E aqui eu quero entregar para você talvez a essência disso, para você fazer uma análise, para você avaliar e fazer aquela grande pergunta. Eu quero ser uma grande empresa, e será que a grande empresa ela responde assim? Ela se comunica assim? Voltando a falar desse cara que pegou várias empresas e eu comecei, ele preparava o cliente e depois o cliente ele ficava decepcionado e contratava aí o meu pacote, ele pagava R$ 500 pro cara e contratava por R$ 1.500, R$ 2.000. Normalmente, gente, ele não conseguia ficar nem de 1 mês a 2 meses. É lógico que tem alguns clientes que permaneceu com ele por ser mão fechada e tá tudo certo. Eu acho que ainda ele tem um pouquinho de espaço para alguns clientes que são bem mão de vaca. A qualidade e a entrega do serviço dele como gestor de tráfego era muito baixa. E algumas vezes você, como urgência, deve se perguntar, Wallace, mas eu quero ganhar R$ 20.000, R$ 30.000 e não dá para cuidar de tudo com excelência. E aí algumas vezes você precisa dar 2 passos para trás ou contratar uma equipe, montar uma equipe para você começar a faturar acima de R$ 20.000. Isso é muito importante você entender que a sua entrega, a qualidade da sua gestão de tráfego, ela diz muito sobre quem você é. Ela diz muito sobre como é a sua empresa. Talvez você tenha alguns clientes, você sabe que o melhor lead não é o lead que você paga ou não é o lead orgânico que você gera, mas é o lead que acontece por indicação. O cliente que vem por indicação. Esse é o mais qualificado. Só que você perde todas as indicações porque você não tem qualidade na sua gestão de tráfego. Você não tem qualidade na sua apresentação. Você não tem qualidade para agregar valor como gestor de tráfego. Não sendo amador, você está sendo comparado como um amador. Então busque sempre a qualidade. Sabe por que é importante você assistir esse vídeo e você entender que cada dia que passa o espaço do amadorismo na gestão de tráfego tem diminuído bastante? Porque algumas vezes nós tomamos alguns erros que são amadores. Um dos erros amadores que eu já tive foi não fazer contrato, só o boca a boca. Isso foi um dos grandes erros amadores que eu tive. E todos os nossos erros amadores nós colhemos nesse vídeo. E é muito real. Algumas vezes a gente planta, mas vai gerar um pé de laranja e não gera. E aí a gente fica decepcionado e frustrado. Só que, sabe o que é chato? Nós fizemos toda a preparação. A gente preparou a terra, a gente colocou a semente, a gente veio, regou. Mas quando foi para nascer, não nasceu. A semente não conseguiu gerar nenhum fruto. E por que isso acontece algumas vezes? A gente vai e faz a venda. Só que o cliente fica 1 mês só com a gente. Porque nós estamos fazendo coisas amadoras. Nós não estamos fazendo o básico. E o básico não é ser amador. O básico é ser pró. Eu tenho um treinamento que eu dou para time de vendas, que eu falo que quando tudo der errado, volte para o básico. Porque o básico vem de base. Eu conheço muitos gestores de tráfego, eu conheço muitas pessoas em outros segmentos que não gostam da base. Gostam do extraordinário. Só que quando eles começam a fazer o extraordinário, eles não aguentam a pressão. Porque fazer o extraordinário sem ter uma base bem alicerçada é erro na certa. Então eu conheço gestores de tráfego que prometem mundos e fundos para os clientes. Promete que as vendas dele vai triplicar, vai aumentar 10 vezes, papapá. E aí o cliente ele tem uma decepção. Porque você não alinhou a expectativa. E como é importante você alinhar uma expectativa. Quero te fazer uma pergunta. O que vale mais? Você todos os meses fechar 3 clientes novos e perder todos os meses 3 clientes também. Ou você fechar 1 cliente novo por mês e permanecer com os outros 3 clientes. É lógico que você vai escolher a opção B, a segunda opção. Só que muitas das vezes você como gestor de tráfego, você não se atenta a isso. Os clientes começam a sair e você não faz uma análise, você não pede uma avaliação, você não entende por que eles estão cancelando o contrato. Porque talvez você está olhando que ele é chato,
ele é teimoso, ele acha que eu faço milagre. Só que é bem provável que a pessoa mais errada na história é você. Porque você não alinhou a expectativa. Você não deixou isso claro. Quando você não deixa claro para o seu cliente, você não pode cobrar nada. Quando você não deixa claro para o seu cliente, você sofre grandes consequências. O que tem de gestores de tráfego amador é algo absurdo, pelo menos aqui na minha cidade, talvez na sua não tenha. Então eu já peguei gestores de tráfego que a conta de anúncio foi bloqueada e ele não sabia resolver. Já peguei gestores de tráfego que a página do cliente foi bloqueada e ele não sabia como resolver. Sabe, são caras que só aprenderam a apertar o botãozinho, mas não aprenderam a montar nenhuma estratégia. Eu não estou querendo nem ir profundo, eu estou querendo trabalhar só com a base aqui. Eu estou falando de gestores de tráfego que no primeiro obstáculo, quando a pedra caiu, não sabia o que fazer. Conheci gestores de tráfego que para gerar um lead, pagava R$60. A gente gerou o mesmo lead por R$2,79. E se esses caras têm mercado como amador, por que está faltando cliente dentro da sua urgência? Sabe, gente, a coisa mais difícil não é você vender ou você ganhar esse cliente por um mês. A coisa mais difícil é você fazer que esse cliente, ele não seja um cliente por um mês, mas esse cliente seja um cliente recorrente. Isso é o mais difícil como urgência. Só que tem como. Gestores amadores, eles só esquenta para a gente vir, comer e permanecer. De verdade, eu gosto de gestores de tráfego amador. Gosto muito. Porque os gestores de tráfego amador, eles não geram um resultado excelente, mas eles geram aquele gostinho na boca do cliente. E quando o cliente ele come aquele gostinho bem pequenininho, aí ele quer mais. E quando ele quer mais, aí ele me procura. E falando um pouco sobre esses clientes que eu comecei a fazer serviço e um deles tinham perdido a conta de anúncio, outros tinham perdido a própria página. E umas perguntas que eles estavam fazendo é o que ele fez de errado, ou por que isso aconteceu. E aí eu listo todos os erros, eu listo todas as opções que ele tinha, que ele podia ter recorrido, não recorreu e etc. E quando eu começo a listar, gente, eu nem fechei ainda contrato com esse cara, eu nem assinei nada ainda, eu nem fiz nada. Eu simplesmente estou ajudando esse cara. Estou usando o gatilho de reciprocidade. E eu encontro os problemas e eu passo até o caminho. Eu falei, cara, para arrumar isso aqui, você faz isso e aquilo. E, gente, é batata. Mais de 95% das vezes, quando eu faço isso, as pessoas vêm e querem contratar o meu serviço. Umas vezes a nossa empresa ela tem um limite de clientes, porque a gente tem outras empresas. Algumas vezes a nossa empresa ela já está no teto e o cara fica implorando. Cara, arruma uma vaga para mim, por favor. Arruma uma vaga para mim, eu preciso do seu serviço. Eu preciso do seu serviço. Umas vezes quando ele insiste bastante a gente deixa. E eu acho que isso que é o interessante, sabe? O interessante é a gente entender que o amadorismo ele existe em todos os segmentos. E no nosso segmento como gestor de tráfego também existe, como copywriter, como social media, como urgência, como agência, isso existe. E é bom que exista para ter uma comparação do ruim e do bom. Quem aqui nunca se perguntou, cara, se eu não soubesse o dia mal, eu não ia saber valorizar o dia bom. E isso é importante. Porque esse cara ele até conseguiu vender, mas ele não conseguiu permanecer porque era amador. E o seu maior objetivo após esse vídeo é você fazer o máximo possível para eles permanecerem com você. E eles não ficarem somente uma semana ou um mês. E eu acho que é onde as pessoas mais erram nisso. É não fazer contratos. As pessoas não fazem contrato, as pessoas não alinham expectativas. Eu acho que esses são os dois grandes erros. Não fazer um contrato mínimo de tanto tempo e não alinhar uma expectativa. Porque, cara, quando você faz isso, quando você não alinha a expectativa, o cara acha que você vai gerar 100 leads ali amanhã já. Ele acha que você já tem que fazer tudo no horário dele, no tempo dele, ou senão tá errado. Porque o maior erro não foi dele achar isso, mas o maior erro foi de você não alinhar a expectativa do que ele estava pensando. Dentro do método de urgência 10K, a gente tem um módulo que é colocando as estacas. E colocando as estacas é realmente fazer uma separação. É separar aquilo que o cliente acha e aquilo que vai acontecer. Algumas vezes o cliente acha que você vai chegar e você vai ser um anjo na vida dele. E muitas das vezes você vai. Só que muitas das vezes você não vai fazer milagre. Tráfego não vende e ele quer que você venda. Aí no momento da venda é o momento de você deixar isso bem alinhado. Gente, eu perdi muito cliente porque eu falhava muito nisso. Porque é normal no momento da venda você ficar muito eufórico, é normal no momento da venda você ficar muito feliz, vou ficar muito pra cima, isso é normal. Só que eu comecei a entender que essa normalidade estava me prejudicando. E aí tem até a série lá Casa de Papel, né? Que eu acho que fala assim, mente calma e coração acelerado, alguma coisa assim. E é muito isso, você está fazendo uma negociação, mente calma, coração pode ficar acelerado, mais dinheiro entrando, mas mente calma, mente tranquila.
Porque quando você está com a mente tranquila, você consegue deixar com clareza o que você faz e o que você não faz. Você não vende. Você aumenta o fluxo de clientes para a empresa dele. E aí a decepção desse cliente é muito difícil acontecer, porque você já deixou claro. Sabe quando você compra um remédio? Quando você compra um remédio, tem uma bula. E nessa bula ela está falando sobre os prós e contras, os efeitos colaterais. Só que, olha para você ver como que o brasileiro, né? A nossa geração nós não lemos efeitos colaterais. Ele não se preocupa quais são os efeitos colaterais. E muitas vezes, quando nós estamos no nível do amadorismo, nós não nos preocupamos com a nossa negligência. Negligência em ou omissão em falar de um contrato, ou omissão em deixar claro a expectativa do cliente, alinhar a expectativa do cliente. E existe alguns jeitos errados e algum jeito certo. O jeito errado que muitos gestores de tráfego faz, eles dão um mês grátis. E qual que é o jeito certo de você fazer? Wallace, e se não gera o resultado? Não deu um mês grátis, mas deu um mês de garantia. Ele paga caso não tenha resultado, você devolve o dinheiro para ele. Outro jeito errado que muito gestor de tráfego faz, ele não entende a necessidade do cliente. Por ele não entender a necessidade do cliente, ele só vomita, só vomita, só vomita. E quando ele só fica vomitando, ele não consegue fechar a venda. Por que ele não consegue fechar a venda? Porque ele não entendeu o real motivo, aquilo que vai fazer o cliente pagar R$2.000 para ele, R$1.500 para ele. E ele precisa ficar barganhando. Outro jeito errado é sempre dar desconto. O cliente olhou com um cara meio estranho, já, tá bom, eu consigo fazer 500 a menos, consigo fazer 700 a menos. Tudo é negociável. Gente, não. Você tem que tabelar, você tem que deixar claro que a sua empresa é uma empresa organizada e uma empresa séria. Outro jeito errado que acontece com muitos gestores de tráfego, não explicar o que está acontecendo. Você precisa explicar para o cliente o que está acontecendo, precisa mostrar para ele o resultado. E, gente, a partir de hoje eu quero que você entenda que cada dia que se passa, o amadorismo nesse mercado está ficando escasso. Gente, a partir de hoje eu quero que você entenda algo, que você não pode ser mais amador. E sempre vai existir algumas áreas dentro da sua empresa que você precisa identificar aonde você está sendo amador. Talvez é na negligência de um contrato, talvez é não passar as informações para o seu cliente, talvez é não conversar com o seu cliente, talvez não entender a necessidade, talvez você não saber vender. E aonde você está sendo amador, você precisa se tornar profissional. Você precisa se tornar pró. E o cara que é mais beneficiado, gente, não é o seu cliente, é você mesmo. É você que sempre está buscando uma melhoria, é você que sempre está buscando um nível a mais. Essa é a realidade. Então, a partir de hoje, de uma vez por todas, você precisa buscar o caminho do pró e deixar o amadorismo de lado. Eu não quero que você desista da sua caminhada, eu não quero que você pare de ser gestor de tráfego, comece a trabalhar com outra coisa, porque isso é o que mais acontece. Pela falta de ótica, de identificar onde que ele está sendo amador, onde que a empresa está sendo amador, a empresa fale. A empresa para de produzir, a empresa perde muito dinheiro, e aí ela precisa ir para outro segmento. Eu não quero que você passe por isso. O maior objetivo desse vídeo é você identificar que talvez você tenha áreas dentro da sua urgência, dentro da sua empresa, dentro da sua agência, dentro do seu serviço como autônomo, que você está sendo amador, e você não pode ser negligente. Você precisa arrumar isso. Fechou, galera? Se você gostou desse vídeo, é simples. É só você curtir, compartilhar e clicar no botãozinho de se inscrever. E eu te espero para mais vídeos.